Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Orixá Regente do Ano. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, antes de nós começarmos eu gostaria de dar um recado breve, porém importante, que é o seguinte. Alguns de vocês sabem que eu sou psicólogo e durante todos esses anos em que eu produzo conteúdo para a internet, muitas pessoas me perguntaram: Léo, você faz atendimento psicológico pela internet? E eu sempre dizia, não faço, até que chega o coronavírus, bagunça a minha vida, bagunça a sua vida, bagunça a vida de todo mundo e surge aí uma oportunidade. Então, quem me acompanha no Facebook já está sabendo, desde semana passada eu tenho divulgado abertamente que a partir de agora sim, eu estou fazendo atendimento psicológico pela internet, com foco em espiritualidade, autoconhecimento, autoestima e relações afetivas. E só resolvi trazer essa informação para cá por um fato singularmente curioso. Todos os pacientes que eu consegui até agora são umbandistas ou simpatizantes. Então, esse fato me fez pensar na importância da rede de apoio que, direta ou indiretamente, nós acabamos criando uns com os outros. Então, além de fazer essa breve divulgação aqui, eu também vou criar um post lá na aba Comunidade para que você que está me ouvindo, que tem uma empresa, que presta um serviço, enfim, que de alguma forma necessita divulgar o seu trabalho, possa fazê-lo abertamente a quem se interessar, ok? Então você vai poder colocar lá o link do seu Instagram, Facebook, seu WhatsApp, enfim, o que você quiser. E o objetivo é simples, que a gente possa, nesse período difícil, nos apoiarmos, principalmente no que se refere à questão do trabalho, já que espiritualmente os conteúdos continuam vindo aqui sem interrupção, ok? Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho na psicologia, eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos o link do meu Facebook. Então, basta você clicar, basta você entrar lá e aí você me manda uma mensagem e a gente conversa sem compromisso, sem receio, tranquilo? Muito bem, era isso. Agora vamos para o nosso tema, que é um tema interessante. Bem, todo fim de ano é a mesma história. Vai chegando ali novembro, dezembro, as pessoas já começam a perguntar, por exemplo, nos grupos de Umbanda do Facebook, qual será o orixá regente do próximo ano? E vocês vão ver isso acontecendo. Escrevem aí, lá para outubro, novembro, dezembro, vocês já vão começar a ver pessoas nos grupos perguntando qual será o orixá de 2021, né? E isso tem acontecido nos últimos anos. Mas aqui eu faço uma pergunta, será que isso realmente tem a ver com Umbanda? E aqui eu aproveito para deixar claro mais uma vez que todo o conteúdo do canal Umbanda Simples, ele reflete uma opinião, uma vivência. Eu não estou fazendo doutrina para ninguém. Estou simplesmente compartilhando aquilo que eu penso, que eu acredito, aquilo que eu aprendi com as entidades, ok? E para mim a resposta é: simplesmente não existe orixá regente. Calma que eu vou te explicar. Você já parou para pensar como que se faz para descobrir qual é o orixá regente? De onde as pessoas tiram essa informação? Ou, pior, por que essa informação nem sempre bate? Às vezes você vai entrar num grupo e lá alguém vai dizer, será Ogum? Em outro grupo se diz, será Xangô? Mas por que eles não chegam a um acordo? Eu vou te explicar e você vai entender. Primeiro de tudo, regência é um termo utilizado na astrologia. A regência acontece sempre que, dentro de um período de um ano, algum planeta faça mais ângulos de 90 graus em relação à Terra.
E dentro dos processos astrológicos, os planetas não são apenas e tão somente os planetas como nós conhecemos na ciência. São os corpos celestes do sistema solar. Então a Lua também entra como planeta, o Sol também entra como planeta, até porque a palavra planeta é uma palavra grega que significa viajante. Olha que interessante. Então, a regência é simplesmente aquele planeta que fará mais ângulos de 90 graus em relação à Terra dentro do período do próximo ano. Simplesmente isso. Agora, que influência isso tem na nossa vida? Que influência isso tem no cotidiano? Para mim, absolutamente nenhuma. Mas as pessoas que acreditam em astrologia terão lá as suas explicações. E aí você talvez esteja se perguntando, e a Umbanda com isso? Olha só que interessante. Em algum momento, dentro ou fora da Umbanda, eu realmente não sei dizer, alguém começou a associar os planetas com seus significados astrológicos com os orixás. Então, por exemplo, se associou Júpiter com Xangô, Ogum com Marte, Vênus com Oxum, Sol, por exemplo, com Oxalá, etc, etc. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que no próximo ano, Vênus seja o planeta que fará mais ângulos de 90 graus, portanto, será o planeta regente de 2021. Exemplo, tá? Nem sei qual é, estou só dando um exemplo. Então, essas pessoas vão dizer, se é Vênus que será o planeta regente, então o próximo ano será um ano de Oxum. Agora, o que tem a ver Oxum com Vênus? É realmente difícil de entender. E, para completar todo esse rolo, existem alguns babalorixás de candomblé, não são todos, que desenvolveram o costume de jogar os búzios para saber qual será o orixá regente do ano. É isso que causa confusão. Então, aqueles que vão para o lado da astrologia, e a astrologia é matemática, pelo menos no sentido de saber quais serão os planetas, ângulos, etc. Isso aí qualquer app de celular faz. Então, eles dizem com clareza, será tal planeta, portanto, será tal orixá. Aí, o pai de santo lá do candomblé joga os búzios e diz, não, vai ser outro orixá. Essas informações começam a circular na internet de forma desencontrada, e é isso que explica você encontrar 2, 3, 4, 5 versões dizendo qual será o orixá regente do ano e que no fim não será orixá nenhum, até porque até onde eu conheço, até onde eu pesquisei, até onde eu me informei, nunca fez parte das tradições Yorubá, que é de onde vem o culto aos orixás, essa história de orixá regente. Até porque, vale lembrar, o culto aos orixás em África era um culto tribal e não havia essa mistura de orixá como nós vemos hoje. Ou seja, se eu pertencesse à tribo X, eu cultuaria orixá X. Eu não cultuaria orixá Y, orixá Z, orixá W. Então nem faria sentido pensar que um orixá que eu não cultuo, que não é do meu povo, fosse reger o ano da minha tribo, entendem? Então até onde eu sei, esse negócio de orixá regente, tanto no que se refere a Umbanda quanto por lado do candomblé, são invenções que em algum momento as pessoas fizeram e trazem isso para dentro da Umbanda sem nenhum sentido prático, sem nenhuma lógica. Então, eu particularmente não acredito nem um pouco nisso, não acho que tem influência nenhuma, mas aquelas pessoas que gostam de astrologia talvez, de alguma forma, se interessem por isso, gostem e divulguem. Mas na Umbanda que eu pratico, isso simplesmente não faz o menor sentido. Eu já conversei sobre esse assunto com algumas entidades que me disseram que isso não tinha absolutamente nada a ver. Então, para mim, não existe isso de orixá regente, embora todo ano a gente veja nos grupos alguém perguntando qual será o orixá, e não acredito que isso vai sumir tão cedo. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.